Vamos então para o versículo 1. Vamos ler aí de novo esse versículo 1. Nós vamos seguir em frente então, dizendo assim: sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, já sabemos como era, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Então veja bem, esse homem Elimeleque está tendo fome na cidade dele. Aqui está falando Belém de Judá. Daqui a pouco nós vamos falar sobre essa cidade. Mas já quero só fazer por alto para você me acompanhar. Belém de Judá, a palavra Belém é a casa do pão. Esse lugar é onde Jesus nasceu. E nós sabemos que é contraditório até mesmo dizer o lugar que teve fome. Belém de Judá, a casa do pão. Esse homem, precipitadamente, ele toma uma decisão de sair daquele lugar. Nós sabemos que, provavelmente, lógico, não todos saíram daquele lugar. Mas essa família saiu. Elimeleque tomou uma decisão, vamos sair daqui. E ele foi para a terra de Moabe. Ele foi para uma terra idólatra. Então agora acompanhe alguns detalhes. Bom, diante do que lemos anteriormente, podemos dizer que o Senhor estava exercendo a sua justiça sobre o seu povo, cumprindo a sua palavra com a fome que havia naqueles dias. Mesmo em terras áridas, o Senhor controla todas as coisas. Nós lemos então, no culto passado, que uma das coisas que o Senhor Deus faz para disciplinar o povo, para colocar juízo em quem Ele quer dar juízo, é através da fome, através dos males. Sim, isso está recheado nas Sagradas Escrituras. Porque a verdade é, irmãos, que o povo só vai atrás do Senhor Deus quando as coisas estão ruins. O povo só clama ao Senhor Deus quando um parente dele vai ser internado, quando está desempregado, ou quando sofreu um acidente. Eu vejo às vezes alguns vídeos, quantas vezes nós vemos vídeos de pessoas, vai bater, meu Deus do céu, naqueles segundos ali que a pessoa está entre a vida e a morte, ou que a pessoa está diante de um perigo eminente, ela começa a gritar Deus, porque isso está no instinto do ser humano plantado dentro dele. E os homens só clamam ao Senhor Deus quando eles estão em perigo, quando eles estão no desespero. Isso tanto para homens maus, como para homens bons. Nós vemos aí situações, vídeos gravados de pessoas apontando arma para a cabeça de uma pessoa, matando, e a pessoa gritando, pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Mas esse povo aqui nós sabemos que estava afastado do Senhor Deus. Era um povo que fazia o que queria. Então essa fome, é muito provável que o Senhor Deus estava permitindo essa fome naquela terra, porque o povo só clama a Deus quando passa dificuldade. Então entenda, ao invés de Elimeleque chegar e começar a clamar ao Senhor Deus, pedir socorro naquela terra que ele estava, na terra da casa do pão, não, ele sai, ele está pensando nele, ele quer dar o jeito do jeito dele, mas ele não quer saber se é da vontade do Senhor Deus ir para aquele lugar ou não. Então deixa eu explicar uma coisa aqui antes de você pensar em sair daqui de Águas ou de Monte Sião. Pense, se é da vontade do Senhor Deus você sair deste lugar. Se é da vontade do Senhor Deus você mudar de casa. Porque pessoas que mudaram de um bairro para o outro, sem orientação do Senhor Deus, o filho entrou nas drogas. O filho se perdeu, a filha se perdeu. Ou o marido enroscou com outra mulher. Tem certas mudanças de bairro que pode comprometer a nossa família. A fome é cruel, sem dúvida. Ela mata lentamente, ela vai comendo a carne. É uma das piores torturas, pois ela nunca descansa. A fome não para. A fome ela é 24 horas. Imagina você com uma dor, uma enxaqueca terrível 24 horas. A fome é muito pior do que isso. Por causa da fome, muitos matam e morrem.
Infelizmente, nessa guerra que nós estamos vendo, muitas pessoas estão fugindo da Ucrânia, já são milhões de pessoas, primeiro por causa da guerra. E um dos cenários aqui, que um dos comentaristas faz a respeito desse período, é que provavelmente estava tendo guerra aqui na região, e além da fome, está tendo guerra, então Elimeleque foi para Moabe, porque era o único lugar que não estava tendo guerra. Isso é um comentário, isso é uma possibilidade, não há uma convicção, não há prova disso. Mas Israel vivia debaixo de guerra, então veja, pode ser que ele também foi para Moabe, porque tinha lugar para plantar, mas também não estava tendo guerra. E nós vemos essa multidão de pessoas indo para a Polônia, indo para a Europa, e nós sabemos que a moeda que rege o mundo, irmãos, é a fome, é o estômago. Homens matam por causa da fome. E no momento de fome a pressão vem. Quem começa a ver filhos com fome, a pressão vem. Quem que aguenta ver uma criança que realmente você sabe que não comeu durante aquele dia? Vai haver uma coragem, vai haver um impulso, a vontade de querer resolver as coisas do nosso jeito. E aí que está o perigo. Porque quando a pressão aumenta e a fome está por todos os lados, não é só você. Porque se for só a sua casa, você pode ir no vizinho, você pode ir no outro lugar e pedir. Mas e quando a fome é na cidade? E quando a fome é no estado? Para onde nós vamos? Para onde nós vamos correr? E não há quem recorrer à ajuda, porque um está pior do que o outro. Você está com fome aqui, o vizinho está pior ainda com a fome. E aí você está com fome aqui, o fulano de tal morreu, o gado dele também está passando fome. Coisas terríveis que nós, aqui no Brasil, temos que levantar a mão para o céu, porque não passamos por isso. O Brasil é o país que mais alimenta pessoas no mundo. 1 bilhão e 200 milhões de pessoas fora do Brasil. Se tem pessoas passando fome no Brasil, não é por falta de alimento, é por egoísmo, é por má distribuição de alimentos, é por estoque de alimentos guardados aí até apodrecer, é egoísmo dos homens. No Brasil alimenta 1 bilhão e 200 milhões de pessoas fora do Brasil. Então jamais pode ter alguém com fome no Brasil, é inadmissível isso acontecer. Continuando, como eu disse, o desespero, vai vindo cada vez mais, o tempo vai passando e a fome só aumentando, e é nessa hora que o desespero nos faz tomar decisões precipitadas muitas vezes. As cobranças começam a vir, cobrança de aluguel, cobrança de prestação, cobrança de conta de luz, de conta de água, e aí você não sabe o que você paga primeiro, se você paga uma coisa ou não paga. O que nessa pandemia muitos pobres, muitas pessoas, que eu diria nesse sentido, realmente que vivem somente do salário mínimo, quantas pessoas que passaram por muitas dificuldades, mas nós sabemos que o povo brasileiro tem muitos cristãos aí que estendem a mão para ajudar, mas aqueles que pediram para ficar em casa, não permitiram que as domésticas saíssem de suas casas, mas indicavam fique em casa, e quantas pessoas sofreram, estão ainda sofrendo as consequências desse fique em casa. Então, no desespero, nós tomamos uma decisão. No desespero, nós temos que fazer algo. Só que deixa eu explicar uma coisa. A primeira coisa que nós precisamos fazer, nós precisamos agir, nós precisamos resolver, mas a primeira de todas é orar ao Senhor, é pedir sabedoria para onde eu vou, o que eu faço. Mas não, a decisão que Elimeleque tomou foi de sair embora. Continuando, pode faltar quase tudo, veja bem, mas se faltar água e comida, o desespero se torna insano. O mundo gira, como eu disse, em torno do estômago. Então, lendo esse versículo de novo, veja o que está escrito ali: houve uma fome na terra, por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Como eu disse, nós vimos aqui essas situações, pensamos nela, ou seja, que nós também poderíamos passar por isso, se nós não cuidarmos
nós não sabemos as crises que estão para vir, nós não sabemos se a crise está vindo ou não, nós não sabemos se nós iremos sofrer com fome, nós não sabemos se nós vamos sofrer consequências daqui a uns anos devido a essa guerra e tal. Mas o que nós precisamos aprender aqui é como devemos agir nesse período. É como devemos agir no meio da crise. Então vai alguns pensamentos aí. O que podemos tirar de lição nesses versículos e nos que estarei apresentando é que toda decisão precisa ser consultada a Deus antes. Está vendo que furou o barco, está entrando água, pede socorro já na hora, não espera encher o barco, não espera estar inundando. Está vendo que vai ficar desempregado, já pede ajuda. Não espera as coisas chegarem no limite. A primeira coisa que nós temos que aprender com isso é que toda decisão precisa ser consultada a Deus antes. Amém? Como já conhecemos o final da história, talvez fica mais fácil nós darmos opinião sobre a decisão de Elimeleque e dizer que faríamos diferente. É fácil falar que eu faria... Não, Elimeleque foi precipitado. Mas se nós não tivermos fé, se nós não tivermos a convicção de uma Ruth, nós faríamos a mesma coisa que Elimeleque. Então nós estamos aqui, esse livro está registrado para que nós venhamos a aprender a tomar as melhores decisões. Amém? Se nas Escrituras estão registradas essas histórias, é para nos ensinar algo. Veja, se nas Escrituras estão registradas essas histórias, é para nos ensinar algo. Nem sempre ao se tentar fugir de uma crise é certeza de não encontrar outra pior. Então veja bem, eu quero fugir de uma crise, mas quem garante? Eu quero fugir da fome, mas quem garante que eu não vou passar fome em outro lugar? Quem garante que no lugar que eu estou, que está difícil, no outro não vai ser pior do que eu estou? Então nem sempre fugir da situação é a melhor opção. Nem sempre. Nós amadurecemos e crescemos quando nós vencemos as dificuldades. Então quando você aprende a passar por uma dificuldade difícil, lógico, né? Dificuldade difícil, uma situação difícil que eu queria dizer, quando nós passamos por uma situação difícil e superamos ela, você aprendeu o caminho, você criou resistência, você criou maturidade naquilo e você se torna mais forte. Então que nós possamos aprender com isso. Nem sempre fugir é a melhor escolha, mas se tenho que enfrentar uma dificuldade, que seja com a direção do Senhor Deus. Amém? Bom, enfrentá-la pode ser a melhor opção, como eu acabei de dizer, e numa crise, antes de qualquer coisa, nós devemos buscar ajuda e orientação do alto, rasgar o nosso coração diante do Senhor Deus e pedir socorro. Nós devemos fazer isso. Os relacionamentos não está bom, pede ajuda. Está tendo muita briga em casa, pede ajuda, socorra a Deus. Não está tendo não está fluindo o trabalho, peça ajuda a Deus. Não está tendo paz, peça ajuda, ore, apresenta ao Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 6, ali a 8, vai dizer que as suas petições, que as suas lamentações sejam conhecidas diante de Deus. Então, antes de qualquer coisa, numa tribulação, eu devo apresentar ao Senhor, mas não é só isso. Eu preciso pedir ajuda de pessoas que andam com Deus. As pessoas pedem conselhos para as piores pessoas que não têm testemunho de vida. Pede conselho para uma pessoa que conhece a história dela, que está ali, mas ela não tem sabedoria do Espírito de Deus para orientar. Veja, a pessoa pode ser boa, mas ela não tem o Espírito de Deus. Ela não tem a sabedoria do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo para poder te ajudar. Quando nós pedimos conselhos para aqueles que andam com o Senhor Deus, que nós sabemos que vai nos dar um conselho bíblico, ali nós temos a convicção de que se eu passar por aquela situação, o Senhor vai estar comigo. Então veja bem essas situações, veja toda decisão sem consultar ao Senhor,
pode nos trazer dores e sofrimento ao passar dos anos. Cada um pense um pouco sobre isso. Não precisa falar, não é para falar. Mas qual a decisão que você tomou no seu passado, que você lembra hoje e fala assim: olha, eu sofri muito quando eu escolhi ou essa pessoa, ou essa vida que eu tenho hoje, ou algo que passou. Já passou, mas você sabe que você olha para trás, você escolheu algo, você até brigou com pessoas por causa daquilo, você sofreu, ficou no passado. Mas se você tivesse pedido orientação para o Senhor, poderia ter sido evitado. Poderia ter sido diferente. E se você tivesse conhecido o Senhor naquele tempo, também poderia ser totalmente diferente. Amém? Veja quantos, eu tenho certeza que todos aqui pensaram em alguma coisa. Então, uma decisão sem consultar ao Senhor Deus, é quase você estar assinando uma sentença de muitas dores lá na frente. Às vezes a dor não é com você, às vezes a dor é com um parente, às vezes a dor com o próprio filho, que é o que aconteceu com Elimeleque. Ele tomou essa decisão, os 2 filhos dele morreram e ele também. Continuando, faça perguntas ao Senhor, o que Ele está falando com você nessa crise. Pergunta: Senhor, o que o Senhor quer dizer comigo nessa crise? O que o Senhor quer dizer comigo nesta fome que nós estamos passando nessa terra? Na pandemia, teve pessoas que oraram, teve pessoas que não oraram. Eu sei que teve muitos cristãos, crentes, que ficaram extremamente desanimados, principalmente nos primeiros dias, nas primeiras semanas. Para tudo. Como é que vai ser daqui para frente? O que nós vamos fazer? Eu me lembro muito bem, isso foi dia 21 de março, e foram 15 dias parado. O que eu fiz esses 15 dias? Além de comer, eu li vários livros. Eu fiquei no meu escritório lendo, enchendo o meu coração de esperança, enchendo a minha alma das verdades do Senhor Deus. Eu li vários, era um livro a cada um dia e meio, eu estava lendo um livro e fiquei lendo. Fiquei no meu escritório, esperando o tempo passar, sabendo que todas as coisas passam, mas eu sei que teve pessoas que ficaram com depressão, pessoas ficaram doentes nesse período, porque não tem essas palavras dentro de si. Não, na hora que está olhando para a situação, não vem uma palavra de conforto, não vem uma palavra de esperança. Eu acredito que Elimeleque nessa situação, ele nem passou pela cabeça, nem lembrava do Senhor Deus. Simplesmente fez igual todos, a maioria hoje faz. A gente precisa sair daqui, a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer aquilo. Não, nós precisamos saber se o Senhor Deus quer que eu faça isso ou aquilo. Porque eu não vou para nenhum lugar. Deveríamos aprender com Moisés. Moisés disse isso ao Senhor: se o Senhor não for comigo, eu não vou. Eu não quero isso com hoje, eu quero ir com o Senhor. Eu quero que o Senhor vá comigo. Se o Senhor não for comigo, eu não arredo o pé daqui. É assim que nós temos que aprender. E nós teremos uma vida de paz, não sem problemas. Dificuldades teremos, mas nós teremos a sabedoria de lidar com aquilo, sabendo que é um tempo que vai passar. Continuando, quando estivermos então encurralados pelos nossos medos e temores, e já os ter apresentado ao Senhor, agora é esperar uma resposta antes de agir. Então veja, nós temos que ficar ali, mesmo na pressão, encurralado, nós precisamos apresentar ao Senhor os nossos medos, as nossas dificuldades, nossos temores diante da situação. Nós precisamos agora esperar para agir. Isso não quer dizer que você vai ficar parado. Isso quer dizer que você vai viver a sua vida normalmente e vai fazer aquilo que você precisa fazer, mas só vai tomar uma decisão quando você tiver a convicção que é o Senhor Deus está te abençoando naquela situação. Em situações de crise, encurralados, nós não podemos cair na tentação de fazer as coisas do nosso jeito. E por último, última reflexão em cima desse versículo 1. Se estivermos passando por qualquer vale, seja fome, desemprego, doença, solidão, voltemos para o Senhor e façamos como Moisés, como eu acabei de dizer, que está em Êxodo 33, versículo 15. Não precisa abrir. Êxodo 33, versículo 15, ele disse assim: se tu mesmo, Senhor, não fores conosco, não faças subir daqui. Está vendo a diferença? Olha a oração de Moisés.
Senhor, não faça a gente sair daqui se o Senhor não for conosco. Eu não saio daqui se o Senhor não for comigo. Amém? Então, que nós possamos aí aprender um pouco sobre isso. No tempo que nós estamos aqui, cuidado com as decisões. Não seja como todo mundo. Não seja como a maioria, que quer resolver as coisas assim, num piscar de olhos. Não. Tenha sabedoria. Peça orientação. Bom, um dos trabalhos pastorais é aconselhamento pastoral. Eu estou no meu escritório o dia inteiro, trabalho lá, mas atendo. Posso atendê-los tanto por celular, hoje com áudio, e pessoalmente a hora que quiser. É só marcar. Pastor, eu estou para tomar uma decisão. Eu preciso resolver isso. O que o Senhor me orienta? Eu vou fazer uma pesquisa, nós vamos fazer uma análise, nós vamos olhar o que as Escrituras dizem para você fazer. Eu posso te garantir. Nós temos aí, o irmão Gustavo tem um testemunho dele também, do que ele passou, enfrentou, desemprego, mas ele orava ao Senhor, eu quero um trabalho que não me tire da obra. E o Senhor Deus abençoou ele com isso. É assim que funciona. Vamos lá então, versículo 2. Versículo 2. Versículo 2. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Antes de eu passar para o versículo 3, eu quero fazer porque no hebraico, entenda como foi escrito no hebraico, e aqui também um pouco na língua, no aramaico, no caso de Ruth, os nomes, todos os nomes de um judeu ou de uma terra têm um significado. Então eu não poderia perder a oportunidade de falar para você o que cada nome aqui significa. E para você ver que coisa interessante. E aí nós entendemos o porquê, talvez, que Quilion e Malom morreram cedo. Porque no nome deles, veja, você vai ver aqui, eu tenho certeza que nós não daríamos o nome para os nossos filhos com o nome que eles têm. Então olha que interessante aqui. O nome de Elimeleque, que é Elimelech, que significa Eli é Deus, Meler é rei, seria Deus é rei. O nome Elimeleque, que é Elimelech, que significa Deus é rei. Olha o nome que ele tinha. Qual que é o seu nome? Deus é rei. Então, quando se tem nome na Bíblia, nós temos que saber o que é, porque no nome deles tem muitas coisas, muitas verdades por trás disso. Por exemplo, esse nome de Elimeleque mostra o reconhecimento provavelmente de seus pais. Os pais de Elimeleque deu esse nome honrando ao Senhor Deus. E isso nos indica que ele vinha de uma família com fé. Preste bem atenção nisso. Nos dias atuais, se nós formos nas cadeias e perguntarmos os nomes das pessoas que estão lá, certamente escutaremos que nomes? Paulo, Pedro, Emanuel, Davi, Misael, Lucas, Marcos, Elias, Eliseu, Moisés, nomes de personagens bíblicos. E tantos outros nomes que nos mostram a dura realidade da humanidade hoje. Eu me lembro de uma vez eu estava na praça evangelizando e quando eu fui falar com o rapaz, ele estava de costa, ele já estava derramando pino na mão dele, de cocaína, para cheirar, e quando eu perguntei o nome dele, eu acho que o nome dele era Misael. Na hora eu falei, certamente a sua mãe é evangélica. O que você tem para dizer sobre isso? E ali nós começamos a conversa. Porque ninguém vai ter um nome desse se não for alguém que realmente conhece. O nome que nós chamamos de Noemi, Naomi, vem da palavra prazeroso, agradável. Esse era o nome dela. Tanto é que quando, mais para frente você vai ver que ela pede para ser chamada de Mara, de amarga, porque ela tinha sofrido muito. O nome do filho, olha aqui para vocês verem, o nome do filho, um dos filhos que é o filho mais velho, é Marlon. O nome do filho é doente.
Esse era o marido de Ruth. Imagina você dar um nome para o filho doente. Mas por que eles faziam isso? Porque se nascia com alguma patologia, se nascia com algum problema, eles davam o nome para... Aquilo marcou a história. Mas, de fato, é muito surpreendente isso, mas eles sempre fazem isso. Nós vamos ver aqui. Em Israel, o povo judeu coloca o nome que se refere ao que a mãe ou o pai sente em relação ao filho, ou que deseja para ele, ou até mesmo pelas circunstâncias da vida. Sem dúvida, o nome aqui de Marlon, na tradição, é porque ele nasceu doente mesmo. Temos um exemplo que é o caso de Raquel, ao dar à luz a Benjamim. Então, nós temos aqui Jacó, que tem aí o seu filho, o último filho dele com Raquel. Ela dá o nome ao seu filho de Benoni, que quer dizer filho da dor e da aflição. Ou seja, a Raquel estava tendo parto e ela estava morrendo, já ali quase desacordada. E ela deu o nome. Ela falou Benoni. Foi a última coisa que ela falou. Chama filho da dor e aflição. Só que como ela veio a óbito, o pai, que é Jacó, mudou o nome dele e chamou de Benjamim, filho da felicidade. Isso você vai ver lá em Gênesis capítulo 35, versículo de 16 a 18. O outro nome que está aqui no versículo 2, por isso que eu falei que eu quero falar de todos os nomes, que na hora que nós formos expor os outros versículos, você vai entender muita coisa. O outro nome aqui é Rilion, que é a origem desse nome, aqui nós pronunciamos Quilion, mas é Rilion, é definhando. Os dois filhos, um nasceu doente, outro nasceu ela colocou o nome definhando, ou seja, nomes que mostram, né, que os filhos de Noemi nasceram doentes. Isso poderia ser um motivo dele ir para Moabe? Era fome, mas nós não sabemos se os filhos continuaram com essas doenças ou continuaram com essas patologias quando eles cresceram. Outro nome que nós vemos aqui no versículo 2, o versículo 2 está aqui? Está lá, Malom e Quilion, Efrateus. Efrateus vem da origem de Efraim, a cidade de Efrata. Efrateus, todos aqueles que eram da tribo de Efraim, cidade da Belém de Judá, que tinha o nome antigo de Efrata. Isso está lá em Gênesis capítulo 48, versículo 7. Então, eles eram efrateus, vai falar da origem deles. E o último nome que vai estar aí é Belém de Judá, que é Bet-Lehem, que significa casa do pão. Isso por ser uma terra fértil em campos e pomares. Nós temos aqui, por exemplo, Monte Sião. Monte Sião é uma terra próspera. Você pega a Água de Lindóia, também é a terra das águas. E imagine então, você sai da terra das águas para ir para uma terra da seca. Que foi o caso que Elimeleque aqui, ele sai da casa do pão e ele vai para Moabe. E olha para você ver, nós vamos ver aqui o que seria Moabe. Nós temos aí Belém de Judá, né? Fala Yehudá, que o nome seria louvado, e se trata das terras de Judá, um dos filhos de Jacó, ao qual recebeu terras por herança, e está registrado em Josué capítulo 15, versículo de 1 a 12, e era a maior área de terras distribuída. E o último nome, que é a Moabe, preste bem atenção nesse nome, todos os nomes têm um significado, como eu disse, seria Moave, a tradução, Moabe a pronúncia, seria do pai, ave em hebraico é pai. E aqui diz assim, Moabe foi um filho de Ló, fruto de incesto do pai com a filha mais velha. Isso está lá em Gênesis capítulo 19, versículo 36 e 37. Então veja bem, Elimeleque sai da casa do pão de Belém de Judá e vai para a terra de Moabe. A terra de Moabe vem dessa linhagem de Ló, os moabitas. E os moabitas nasceram de um incesto, do relacionamento entre o pai e a filha mais velha. Na verdade, as filhas embriagaram o pai, e elas deitaram com o pai, engravidaram dele e tiveram um filho. E era um povo que vivia fazendo guerra contra Israel. Então, veja o contraste. Você sai da terra, da casa do pão,
e vai para uma terra de idolatria. Você vai para uma terra de pessoas que eram inimigas de Deus. Os moabitas se tornaram, porque na verdade era filho de Ló, sobrinho aí de Abraão. Mas com o tempo, com a idolatria deles, eles se tornaram pessoas perseguidoras do povo de Israel. Então, caminhando para o final aqui, veja ali então, os moabitas se tornaram inimigos do povo de Deus. Nós temos muitos relatos sobre isso. Nós vemos lá o rei Balaque, por meio do profeta Balaão, que queria amaldiçoar Israel. Isso está em Números 22, 25. Moabe oprimiu Israel por 18 anos durante o tempo de Juízes. Nesse tempo aqui, em épocas diferentes, o Moabe oprimiu Israel durante 18 anos, ou seja, transformou eles em escravos, ficou oprimindo, cobrando impostos, essas coisas. Isso está em Juízes 3, versículo de 12 a 30. E lá vai dizer assim: e os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então, encerrando essa parte, para que nós conhecemos esses nomes. No versículo 2, então, está falando ali Malom, Quilion, Elimeleque, Noemi, Belém de Judá, Efrateus, Moabe, para você conhecer um pouco da história do que por trás desses versículos. Depois de apresentarmos a família, as regiões envolvidas e o pano de fundo, vamos fazer perguntas olhando para esses dois versículos. E aqui nós encerramos. Por que Elimeleque foi para Moabe e não para uma outra tribo de Israel? Por que ele não saiu de Belém de Judá e foi para uma outra terra de Israel? Não, ele foi para uma terra de um povo inimigo. Qual a segurança ele tinha de sair de sua terra, da casa do pão? O que dava garantia para ele de sair do lugar que ele conhecia? Veja, deixa eu explicar uma coisa. Nós moramos aí 10 anos, 20 anos numa cidade, a gente já conhece os problemas da cidade, já conhece as dificuldades, já conhecemos alguns pontos, principalmente na cidade que nós moramos, tem épocas difíceis, épocas melhores, mas nós já passamos, superamos essas épocas. A gente segura um pouco mais, economiza um pouco mais dali, depois trabalhamos bastante no período que tem mais no período nosso ali, no caso do inverno. Então nós sabemos a dificuldade. Aí você imagina, eu saio daqui, agora eu vou para uma terra estranha. Você não conhece ninguém. Você não sabe como é que é o povo, você não sabe como é que vai ser a vizinhança, você não sabe como é que é a cultura do povo. Então veja que a atitude dele não era uma atitude comum, de sair, ainda mais sair de Israel para ir para um outro lugar, a não ser na época de exílio e perseguição. Mas ele sai, e a pergunta é essa: qual a segurança que ele tinha de ir para uma região dominada por um povo estrangeiro que não gostava do povo de Israel? Porque os moabitas e não os amonitas e os edonitas? Como eu disse, poderia ser por causa que não tinha guerra ali. Mas eu encerro esses dois versículos, você conhecendo um pouco aí então, como eu disse, um pouco o nome de cada um pouco dessa família. Um homem que os filhos têm nome de um de doente, o outro de definhado, vão para uma terra de moabitas, uma terra que já nasceu de um incesto, de cultos pagãos. Ou seja, você vai para uma terra totalmente que não professa a fé ao seu Deus. Você não vai encontrar pessoas ali naquele lugar, uma terra estranha dessa, que vai te puxar para frente, que vai dizer para você: continua. Não, eles vão fazer culto pagão, idolatria. Qual é a tendência de um povo que sai de uma terra de oração, que sai de uma terra onde você já tem ali a sua igreja, e você vai para um lugar estranho? A tendência, na maioria das vezes, é essa pessoa se perder. Se ela já não praticava a fé dela aqui, se Elimeleque já sai dali, demonstrando que ele não tinha essa fé, vai para uma terra de estrangeiros, ali ele perdeu a fé de uma vez. Mas o Senhor Deus tem propósito em todas as coisas. O Senhor Deus permitiu. Você quer ir para lá? Vai. E dentro dessa decisão de Elimeleque, dentro dessa decisão, o Senhor Deus, você vai ver nos próximos versículos, nos próximos textos, o Senhor foi desenhando a história. O Senhor foi trazendo honra, abençoou quem buscou Ele de todo o coração. E o Senhor deixou Elimeleque fazer o que ele queria. E posso terminar com uma frase?
Sabe qual é a pior maldição que um homem pode viver nessa terra? Vou terminar com isso. É o Senhor Deus falar para você o seguinte: seja feita a sua vontade. Faz o que você quer, Elimeleque. É isso que você quer? Vai. É a pior maldição que o Senhor Deus pode permitir um homem viver. É um homem que não consulta a vontade dele, é um homem que não ora perguntando qual é a vontade dele, e o Senhor Deus fala: então pode ir, faz o que você quiser, faz do seu jeito. Como nós vamos ver aí, se nós lermos o versículo 3, depois nós vamos ler a semana que vem, Elimeleque vem a óbito, aí dentro dos 10 anos, nós sabemos o período, se foi 6 anos depois ou 5 anos depois. O que nós sabemos é que Elimeleque vai para Moabe, ele morre, deixa Noemi viúva com 2 filhos que provavelmente eram doentes, tinham dificuldades, com 2 noras também, viúva numa terra estranha. Então cuidado com as decisões que você toma, cuidado, porque no dia que você diz assim: eu não preciso consultar a Deus, eu vou fazer o que eu quero, o Senhor Deus vai falar: ok, faz a sua vontade. E a pior sentença que Deus pode dar para o homem nessa terra é permitir o homem fazer o que ele quer. Fazer a vontade de Deus é ter o Senhor Deus nos guiando. Fazer a nossa vontade é ter a carne que nos engana, é ter o nosso coração que é enganoso, regendo a nossa vida. Amém, irmãos? Vamos orar então. Querido Deus, Pai amoroso, eu agradeço ao Senhor pela Tua bondade e misericórdia conosco, nos ajudando nessa palavra, aprendendo cada vez mais, tirando esses detalhes importantes da Tua palavra, para que nós possamos entender o contexto e trazer as aplicações para a nossa vida no dia de hoje, que possamos ter aprendido algo com isso. E nós oramos assim, Senhor: que não seja feita a minha vontade, seja feita a Tua vontade. Senhor, se eu estiver querendo fazer algo que o Senhor reprova, Senhor, me exorta através de alguém, me exorta através da pregação, me exorta através de um versículo da Bíblia, mas não permita, Senhor, que nós venhamos a tomar uma decisão sem consultar o Senhor antes. E que assim seja, Senhor, possamos viver esses dias de tanta dúvida, ter a certeza de que vale a pena esperar e fazer a Tua vontade. Vale a pena esperar o Senhor agir. Nos ajude, nos dê fé, para que possamos aprender cada vez mais, para que possamos viver o melhor do Senhor, que é obedecê-lo. A melhor coisa que podemos ter nessa terra é ter a convicção do que o Senhor está conosco e que o Senhor está das escolhas que eu fiz e que nós fazemos, o Senhor aprovou e o Senhor quer que eu faça aquilo. Assim como Moisés diz, eu digo também: não nos faça sair de nenhum lugar sem que o Senhor esteja conosco. Amém. Glória a Deus.